curso era de 2 anos, eu acabei abandonando com 1 ano e meio, então todo mundo pensava, pô, você é maluco. Mas na verdade eu sinto que eu não perdi 1 ano e meio, na verdade eu poderia ter perdido dois se eu continuasse, porque não era pra mim. Cresça e apareça com Léo Carreira. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cresça e Apareça. Eu sou o Léo Carreira, especialista em crescimento profissional e host desse podcast. E o nosso episódio de hoje vai ser online com o Henrique Gasparino. Ele foi chamado de louco quando desistiu no último semestre do seu curso técnico em mecânica para se aventurar no jornalismo. Mas ele sabia exatamente o que queria e hoje, como gerente na Linka, ele vem contar a sua história de crescimento profissional aqui no Cresce e Apareça. Seja muito bem-vindo ao Cresce e Apareça, Henrique Gasparino. Obrigado, Léo. Então, vou falar um pouquinho sobre mim aqui, rapidamente. Sou o Henrique, tenho 31 anos, atualmente eu moro em Sorocaba. Voltando, eu conheci você no Cotil, né, Léo? Lá em 2006, 2007. Cotil, para quem não sabe, nada mais é do que um Senai com um carimbinho da Unicamp, assim. E tava fazendo com o Léo o curso de mecânica, que não tinha nada a ver comigo, com o meu perfil, com nada disso. Então o curso era de 2 anos, eu acabei abandonando com 1 ano e meio, então todo mundo pensava, pô, você é maluco, como é que você faz 1 ano e meio de curso e depois abandona ele? Mas na verdade eu sinto que eu não perdi 1 ano e meio, na verdade eu poderia ter perdido dois se eu continuasse, porque não era pra mim. Chegou um momento do curso que eu até passava nas provas e tal, mas não sabia exatamente o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo aquilo. E passei a me dedicar no ensino médio para cursar jornalismo. Então, acabei passando na Unesp. Um ano depois, tive que fazer um ano de cursinho. Nessa época eu trabalhava numa TV e foi muito legal na TV Mix, que ela é de Limeira, no interior de São Paulo. Eu trabalhei lá por 8 meses e foi uma experiência muito bacana, conhecer um monte de gente, conhecer o pessoal da TV, aquilo me fez querer ainda mais o jornalismo naquele momento, as coisas do ao vivo. Naquele momento eu trabalhava só na técnica, não fazia matéria de nenhuma forma, era só apertando botões, no fim das contas, e fazendo continhas, mas aquilo me inspirou um pouco, e de lá eu fui para Bauru, também no interior de São Paulo, para fazer jornalismo. Lá acabei trabalhando em bicos para pagar a faculdade, não, para me sustentar lá, né, que a faculdade era pública. Então trabalhei até como operador de fotocopiadora, que todo mundo conhece como mocinho do Xerox. Acho que hoje nem existe mais isso aí, hein, Léo, mocinho do Xerox. A pessoa vai lá e ela mesma imprime e tira as coisas. Mas É naquela verdade. época tinha. Trabalhei no IBGE, num concurso para ser recenseador, então você ia contando gente aí nas portas. Tudo para ter uma grana para ficar lá, até conseguir estágios na área, que aí eu trabalhei um pouquinho com rádio, na rádio 105.7 lá da Unesp. E depois eu passei a trabalhar na editora Alto Astral, que era uma época que ainda as editoras eram fortes, depois que houve uma quebra enorme por conta da internet. Então, naquele momento a editora Alto Astral acho que tinha cerca de 400, 500 funcionários. Hoje deve ter metade disso, se muito. Não sei, na verdade eu não sei, de repente estou errando por bastante. Mas foi muito legal estar com jornalistas, fazer revista. Acabei fazendo revista de vários segmentos de coisas que eu nem gosto e coisas que eu gosto. Então foi um ambiente muito legal. E quando eu fui efetivado lá em 2014, não, 2013, na verdade, foi me dado mais responsabilidades. E aí, o primeiro momento de possibilidade de subir na carreira foi lá. E foi, na verdade, uma mistura de sorte com acaso, com competência também. Eu estava bem cotado. E foi uma época que teve um boom de grávidas. Então, acho que umas 10 pessoas ficaram grávidas ao mesmo tempo. E o pessoal tinha que saber mais ou menos o que ia acontecer daqui ali os 3, 4 meses que faltavam para essas grávidas começarem a ter seus nenéns. E uma das grávidas era a minha líder, a líder da minha equipe.
naquele momento, a minha editora-chefe, ela falou que ninguém ficaria no lugar dessa pessoa, que eu cuidaria da equipe. A minha reação foi pensar, pô, que bom, acho que eu tô fazendo um bom trabalho, foi continuar trabalhando forte, só que aí eu pensei também, ao mesmo tempo, que eu queria muito ir para São Paulo, naquele momento da minha vida. Queria muito ir para São Paulo, e todas as pessoas dos cargos mais altos ali da editora eram justamente pessoas como eu, que vieram de outras cidades para Bauru, foram na editora e foram crescendo ali, e tinha gente que estava ali há 15 anos, tinha gente que estava ali há 20, há 30 anos até. Então eu pensei, cara, não é o que eu quero para mim. O que eu vou fazer é segurar aqui um pouquinho, avisar que eu vou embora. E, e acabei em pouco tempo, depois disso, acho que em 3 meses depois, eu estava saindo e fui para São Paulo. Lá em São Paulo, eu entrei na área de marketing digital, um pouco por acaso. Eles me contrataram porque eu dominava bem o idioma e aí precisava para revisar os textos de tudo que rolava em marketing. E ali que eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre esse mercado, que eu não sabia nada, não sabia como é que funcionava a dinâmica de um anúncio. E comecei a entrar nisso e perceber o pessoal, perceber como eles trabalhavam, perceber o que era feito, como que funcionava. Na época eles faziam SEO, eu não sei se é claro para todo mundo, mas SEO é ficar bem posicionado para o Google ali organicamente sem pagar. Então se a pessoa procura alguma coisa sua e seu site tem um bom serviço de SEO, ele está lá em cima e o Google te ajuda a pessoa que procurou a te encontrar. Então foi legal, mas um ano depois eu acabei fazendo intercâmbio para a Irlanda para melhorar um pouco o meu inglês. Eu queria concorrer a algumas vagas que pagavam um pouco mais na época e boa parte dessas vagas tinha a necessidade de falar inglês bem. Acabei fazendo lá. Quando eu voltei, eu acabei ficando 2 meses desempregado até entrar na Linka, que é onde eu estou até hoje. Isso em 2016 eu entrei na Linka como analista de comunicação. Então eu fazia texto para blog, fazia texto para redes sociais, basicamente fazia textos para muitas mídias. Mas aí a equipe começou a crescer o serviço e eu fui chamado para ser o coordenador dessa equipe. Naquele momento eram 3 pessoas apenas que eu coordenava, e essa equipe foi crescendo, chegou a ter 9 pessoas, e isso aconteceu até 2019, quando no final de 2019 a empresa cresceu um pouquinho mais e mudou um pouco a estrutura. Então, para a área que eu coordenava, eu coordenava 4 áreas, que era de criação, inbound, e redes sociais e conteúdo. Cada uma dessas áreas acabou tendo um coordenador específico para cuidar melhor, para ficar mais robusto, e eu fui passado a gerente. Então, foi um convite muito legal, eu fiquei muito agradecido. E tô até agora. Agora não, que agora tô de férias essa semana, mas continuo nessa função. Eu não tinha uma base de estudo sobre essa parte de ser gerente de agências e de nada. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer um MBA, que eu concluí agora no mês passado. Esse MBA em gestão de negócio. É muito legal, eu recomendo a todos que se especializem, que façam cursos, mas para mim a prática é onde se aprende mais, sabe? Então, quando você é jogado ali, você consegue crescer mais ou afundar mais, depende também do seu momento da vida, da dinâmica que você foi colocado e tudo mais. Mas basicamente é por aqui que eu tô, Léo. Cara, muito legal. Eu acho que um primeiro ponto aí pra gente comentar é logo lá no início da sua carreira, quando você já tinha cursado 1 ano e meio, então, do curso técnico, a decisão de você sair, né? Então, eu acho que é importante a gente entender quando os nossos talentos, quando o nosso perfil, ele não está alinhado com aquilo que a gente realmente está buscando, porque senão você não performa, né? Você tem que realmente direcionar teu esforço, teu talento, enfim, para um lugar, uma área que você vai estar confortável, e aí sim você vai conseguir estar mais motivado, né? Estar mais motivado no processo. Exato, e esse tipo de decisão, na hora você não sabe se é a melhor decisão, você vai saber depois.
Então, mesmo que muita gente te fale, porque o que foi falado pra mim naquele momento era, pô, mas você perdeu 1 ano e meio. Aí, na real, eu poderia ter perdido 2, né? Se eu continuasse nessa carreira, que é uma coisa que estava claro pra mim naquele momento que eu não queria. Então, acho que todo mundo pode se ver em algum momento num lugar que não quer, num momento que não quer, e aí cabe a pergunta a si mesmo. E só você mesmo vai saber qual que é a resposta correta e só vai saber se a decisão foi a melhor algum tempo depois. Mas vale a pena sempre refletir. E um outro ponto aí, até pegando esse gancho, é que a gente acaba sendo um empreendedor das nossas carreiras, né? Então, tomar risco faz parte. Você só vai conhecer o resultado depois que Claro. você toma o risco, né? Também usando a ideia de o intraempreendedorismo, a parte que você falou, a gestão de negócios é muito legal, mas eu gosto mesmo é da prática, porque a prática é que vai fazer você conseguir trazer resultados, aprender e efetivamente colocar as coisas para caminharem, né? E eu gosto muito de falar assim, a gente se planejar é muito importante, mas a gente tomar atitudes também é tão importante quanto, né? Claro. O Isso. natural é você especializar e depois fazer. Eu acho que se eu tivesse feito o curso antes, algumas decisões tomadas teriam sido melhores até, né, do que eu tomei até hoje. Mas o tanto que você aprende, pelo menos, e aí varia de cada pessoa para pessoa, mas pelo menos para mim, na prática ali, você consegue visualizar o todo melhor do que sempre na teoria, que as coisas não acontecem exatamente daquele jeito que você aprendeu. Mas é interessante. O mais legal é ter a formação técnica e a formação prática. Eu acho que é a melhor coisa possível. Acho que todo mundo que se forma tecnicamente busca essa prática também. Perfeito, perfeito. Isso também está alinhado com um conceito que eu uso para falar sobre crescimento, que é o funil de carreira. Então, ele trabalha com conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências. Então, lá eu trago aqui para você ser promovido, por exemplo, você tem que carregar um pouco de cada um desses, dentro dos quesitos que você entende que são necessários, mas também dos requisitos que as pessoas que podem te promover entendem que são necessários. E aí, olhando, o conhecimento, ele é o mais simples de se obter, em teoria, porque a gente consegue enxergar isso. Eu vou fazer um curso de engenharia, eu vou fazer um curso de gestão de negócios. Só que quando você passa para habilidades, atitudes, valores, isso já não é algo tão tangível, tão palpável. E é aí onde a maioria das pessoas ficam para trás. No Bom, teu caso, por exemplo, você tomou atitudes, então foi atrás, foi buscar o inglês, que foi um conhecimento, mas eu digo assim, o desafio de você ir para fora, abandonar um emprego no qual você estava para fazer isso, então são atitudes que vão te dando mais força para você galgar um futuro crescimento. ô, Léo, é muito É, legal você ter falado isso, desculpa até te interromper. Eu concordo muito com o que você falou, assim, o conhecimento entra como a parte mais fácil dessa equação todinha, né? Na prática, no dia a dia, em vários lugares, pelo menos no mercado de marketing digital, tem duas coisas que são muito importantes para você subir ou para você se manter até, que é o bom senso e um jogo de cintura. É saber sair ali da situação que não foi mapeada quando ela acontece, você saber lidar com isso e ter sempre em mente um bom senso com uma mistura de empatia, assim, de saber o que a pessoa está te pedindo, o que você precisa fazer. E é nisso que muita gente acaba pecando mesmo. Não consegue, sabe, vai muito bem tecnicamente, domina a ferramenta, mas não consegue lidar com o cliente ou com o patrão, não consegue lidar com as outras pessoas muito bem. E é muito interessante isso. A parte do bom senso e jogo de cintura são fundamentais, eu acho que para as outras áreas também, no fim das contas. muito legal a tua validação. Muito bem colocado, né? E fala para mim, Henrique, quais foram os pontos que você acha que foram cruciais para a decisão aí dos seus superiores, né? Para te escolherem para o cargo que você assumiu por último?
Na época, existiam 3 coordenadores, que era o de atendimento, o das minhas equipes e de mais 2 outras equipes. Então eram 3 pessoas ali que entrariam como possíveis, ou alguém do mercado, né? Então basicamente existiam 4 opções. E eu acho que o que me colocou um pouco à frente, não digo, de repente as outras pessoas também iriam muito bem e sairiam muito bem, mas o jeito que minha equipe trabalhava e a validação que eu tinha da minha equipe. Então, eu tinha um feedback muito positivo da minha própria equipe e os resultados estavam vindo de lá também. Então, eu acho que isso e o valor que o meu trabalho tinha naquele momento ajudaram os diretores e os donos da empresa a me escolherem para o cargo. Então, é a importância de você lidar bem com sua equipe, de ter boa relação com eles, de entender o que eles precisam, sabe? É muito importante, não é só mandar e tudo, você manda, todo mundo faz o resto. Até essa é acho que é uma das principais dificuldades que eu tive no começo, não sei se você vai entrar nesse ponto, a parte de delegar funções, foi a primeira grande dificuldade no comecinho, quando eu passei a ser coordenador, e eu acho que é importante, tanto a delegação quanto ajudar também a entender as limitações do time, entender quando que precisa trocar, o que precisa ser feito. E por ter um bom feedback dessa equipe, eu acho que eu fui escolhido. Bem legal, assim, o fator, porque isso vem a somar também com o que a gente estava falando antes, né? Então, para você conseguir essa oportunidade, você entende que liderança, por exemplo, uma comunicação eficaz, foram fatores determinantes no meu entendimento aqui do que você falou. E nada disso está alinhado com o conhecimento. Isso são habilidades e atitudes no dia a dia, né? E que, no meu caso, foi visto por experiência, porque antes de chegar no cargo de liderança de coordenação, isso em 2017, eu tive uma série de líderes nas empresas anteriores, e um líder específico me inspirou muito, assim, era um cara tão gente boa, assim, que você queria ajudar o cara te ajudava e você queria ajudar o cara também. Eu falei, pô, se eu tivesse nessa posição, eu acho que eu vou fazer o possível para ser um líder como ele, que é o Fernando Poffo. Farei o possível para seguir esses passos e eu via que ele tinha equipe na mão justamente por essa coisa de todo mundo quer ajudar o cara a se dar bem, porque é diferente de outros chefes que eu tive que, pô, a pessoa é desagradável, sabe? Lida mal com as pessoas, tem uma certa arrogância. E não precisa ser assim, né? Eu tive bons líderes também que não concordavam comigo. Cara, eu tive uma líder na editora Alto Astral que eu não concordava com nada que ela falava de vida pessoal, de questões políticas, esportivas, qualquer questão que tinha, eu não concordava com ela. Mas era muito boa a liderança dela, porque ela me dava autonomia o tanto certo, me ajudava no tanto que eu precisava, e deixava eu tocar bem as minhas coisas, e só orientava aqui e ali. E, cara, a gente não concordava em nada na vida pessoal, mas dava muito bem profissional, sabe? Então, você não precisa ser o melhor amigo de ninguém, é só tratar as pessoas bem, ajudar e ver quem tem autonomia para fazer tudo quase sozinho, quem precisa de um pouco mais de ajuda. Ter esse olhar em cima das pessoas. Show de bola, show de bola. Até desse ponto que você falou, eu tirei 2 pontos importantes. O primeiro deles é a parte do mentor, né? Que não necessariamente a pessoa precisa saber que é sua mentora, mas o caso do líder que você citou, ele foi um mentor para você no que diz respeito à liderança, no que diz respeito ao trato com pessoas, né? E eu não conheço nenhum profissional que cresceu profissionalmente e que não teve bons mentores, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante, né? E você saber valorizar isso também. E um outro ponto importante que eu trato bastante em crescimento profissional é que todo ser humano funciona à base de comparações, né? Então, por exemplo, você sabe que um produto é caro ou barato porque você está comparando com um exemplo similar que você já teve. Então, combustível está caro. Por que você acha que está caro? Porque você já pagou mais barato no passado, um exemplo.
e a gente, e profissionalmente, isso não é diferente. Então, você, por exemplo, tinha uma base de comparação de lideranças. A hora que você teve um líder que se destacou, que apresentou algo diferente dos demais, aquilo te chamou a atenção. Então, o que eu quero trazer para esse ponto é mais assim no sentido, quando você está para ser promovido, quando você está em busca de uma promoção, é importante que você faça diferente, que você saia dos parâmetros de comparação que as pessoas têm, para que você consiga um destaque. Entende? Total. E eu acho até que uma das dicas nesse ponto é saber o que está fazendo. E saber o que está fazendo parece a coisa mais básica do mundo. Eu trabalho com isso todos os dias, mas tem muita gente que não sabe o que está fazendo, por que está fazendo aquilo. Então, você pede, no meu mercado aqui, uma peça gráfica de alguma coisa, a pessoa vai lá e faz. Você pede outra coisa, ela vai lá e faz. Mas ela não sabe quando isso vai ser veiculado, para quem isso vai ser veiculado, qual que é a intenção dessa peça, se é para clicar para saber mais, se é para clicar para comprar, se é só para olhar, se a ideia não é nem clicar, é só chamar atenção. A pessoa não sabe, muitas vezes não sabe. Então isso é só um exemplo, mas são muitos exemplos possíveis sobre isso. E, cara, se você entender o que você está fazendo, por que você está fazendo, você já sai na frente de muita gente. E até entender os pedidos também. Muitas vezes superiores ou clientes te pedem coisas e que você não sabe exatamente por quê. Tenta entender o motivo do pedido. Não precisa avaliar se foi um bom pedido ou um pedido ruim, mas tenta entender a motivação disso, porque com isso você vai trabalhar muito melhor, sabe? Não tem nem comparação. Você vai fazer mais rápido, vai ter menos refações do que você está fazendo e muito mais qualidade na entrega. E esse lance de... é aquela coisa de apertar parafuso, né? Que muita gente fala, pô, você passa apertando parafuso o dia inteiro, mas você não sabe por que você está fazendo aquilo. De repente, se você souber tudo que está ao redor, você pode não mais apertar aquele parafuso, mas cuidar da equipe que aperta. Sabe? É só um exemplo besta, mas entenda o que você está fazendo, por que você está fazendo e qual é o resultado daquilo que você está fazendo. Com isso, você já sai na frente de muita gente mesmo, porque o normal é ou por desinteresse, ou por cansaço, ou por alta demanda, que isso também acontece. As pessoas acabam ficando muito limitadas a só fazer aquele trabalho todo dia, toda hora, muito rápido e não entender por que está fazendo aquilo. Perfeito, perfeito. E nisso você trabalha nas expectativas, né? Então, você pode trabalhar nas expectativas dos seus clientes finais e obter um bom resultado com eles, o que traz resultado para você no final do dia, né? Você pode trabalhar nas motivações também, né? O que motivou o meu gestor a fazer isso e trabalhar também nesse ponto voltado para eles, da sua equipe, né? Então, você está falando de um trabalho em específico, mas isso dá para amplificar para todas as áreas, né? Acho que sim. É importante entender e tentar se motivar para fazer um bom trabalho, sabe? Seja o motivo qual for. Eu já tive diversos motivos. Já tive motivo de tentar ganhar dinheiro, já tive motivo de ser promovido. Já tive motivos que não são a coisa mais bonita de se falar, mas cara, eu só não quero que ninguém enche meu saco. Então eu vou fazer o trabalho certinho para ninguém encher meu saco. O importante é você entender o que está fazendo para conseguir fazer bem, sabe? Perfeito. E aí, na pior das hipóteses, ninguém vai te encher o saco. É isso aí. Bom, você acabou citando mas eu queria só saber se tem mais algum. Queria saber quais foram os desafios aí, os principais desafios que você enfrentou na sua trajetória. Cara, eu acho que essa questão de delegar funções foi um desafio muito grande, assim, eu vou até falar mais sobre ele, porque naquele momento eu tinha meu trabalho, então eu tinha que, eu não lembro exatamente, mas sei lá, escrever 4 textos naquele dia para os blogs e tudo mais, e todo o meu trabalho só dependia de mim mesmo. Então eu fazia, quando dava o meu horário de ir embora, eu ia embora e sabia que estava tudo feito, estava tudo ok, e que não teria problema, e se tivesse alguma coisa eu arrumaria, estava tranquilo. Naquele momento que eu passei a ser coordenador, eram só 3 pessoas,
era uma quantidade de trabalho que eu sozinho não daria conta de conseguir fazer, mas mesmo assim eu tentava cuidar de tudo, olhar tudo, então isso foi me gerando ansiedade, me gerando insônia, de acordar de madrugada às vezes e não saber se a pessoa entregou o trabalho certinho, de pensar, pô, o fulano atrasou a entrega e isso vai prejudicar o grupo, de não conseguir controlar tão bem igual eu controlava só a minha demanda, eu não conseguia controlar a demanda de todos juntos. Então, eu passei a criar alguns sisteminhas, né, de planilha, de olhar em que status estava cada tarefa. E o que me ajudou foi justamente delegar mais, deixar mais na mão das pessoas isso, porque todo mundo acaba tendo um senso de responsabilidade. Então, se eu passo uma função para você, mas fico ali de olho em você, fico em cima de você, se você não faz, eu vou lá e faço, isso limita o seu crescimento. Na verdade, se eu passo uma função para você, é porque eu tenho que confiar em você, entregar para você fazer e depois conferir, avaliar, te dar feedback. Mas você é o dono dessa função. E demorou um tempo para eu conseguir fazer isso bem e parar de ter insônia, graças a isso. Só de curiosidade, qual foi a virada de chave, assim, o que te fez acordar um dia e falar assim, ó, agora eu não vou mais ser controlador, não vou mais microgerenciar aqui, eu vou ampliar e delegar um pouquinho mais. Cara, eu não sei dizer exatamente qual foi o momento certinho, mas naquele momento da minha vida eu também estava passando por alguns problemas pessoais e eu achei que estava tudo desabando. E pedi demissão na época, falei, não quero mais, eu preciso ir me cuidar. E os sócios da empresa, né, não deixaram. Falaram, não, fica aí, pega uma férias, pega alguma coisa, mas fica aqui com a gente e tal. E ter isso deles, esse aval deles, me ajudou um pouco. Falei, cara, então calma aí, o que eu posso fazer para melhorar e tornar meu dia menos estressante? E aí eu comecei a pensar em deixar mais para a pessoa resolver. E até uma questão, Léo, que é chata, porque eu passo alguma tarefa para você, eu fico te ajudando, eu te dou feedback, só que você não evolui, você não consegue entregar aquilo, a gente tem que começar a pensar em mudanças. E isso era uma coisa era um pesadelo para mim, ter que pensar em demitir alguém, mas a partir daquele momento eu entendi que se as coisas não dessem certo, talvez continuar com a pessoa não fosse a melhor coisa. Era insistir até o fim. Eu penso muito que demissão é a pior coisa que existe, até não ser mais. Então, a insistência na pessoa existe bastante, bastante, mas se não der conta, se não estiver respondendo por qualquer motivo que for, talvez a ideia de trocar seja interessante. No fim das contas, não precisa trocar ninguém, todo mundo passou a evoluir, todo mundo entendeu que as demandas eram de si mesmo e tinham que melhorar, e o time evoluiu como um todo e foi crescendo naquele momento. Legal, e é legal ver também que você chegou num ponto que você falou, tá, o que eu posso fazer para mudar, o que eu posso mexer na minha vida aqui para conseguir ter um resultado diferente, né? É o famoso frase que eu gosto de falar, que é seja dono do seu sucesso, né? Não fica Também. depositando ele na mão dos outros. Então, o que você podia fazer naquela época, e de fato fez e deu determinado resultado. E quais foram os 3 profissionais mais excepcionais com quem você já trabalhou e o que torna eles tão excepcionais? Poxa, essa é difícil, hein, Léo? Juntar só 3 de tantas pessoas aí. Acho que um é o Fernando Pofo, que é o que me inspirou na parte de liderança. Ele certamente tem um papel bem importante na minha carreira e hoje nós somos amigos. Estamos um pouquinho afastados por conta de pandemia aí, de dificuldade de se encontrar, mas criamos até uma amizade. O cara é excepcional e eu tento muito seguir os passos dele, justamente por essa questão de conseguir ter o grupo, ajudar o grupo, e ser alguém, no mínimo, muito educado e respeitoso o tempo inteiro, sabe? Então essa pessoa foi excepcional. Mais 2,
Uma pessoa que eu trabalho hoje, que é o Bruno, é um cara excepcional, cara. Porque é um cara muito que vai atrás das coisas. Isso é muito importante na carreira de qualquer pessoa. Você conseguir saber se virar, sabe? É importante ter a ajuda das pessoas, ter alguém que saiba mais para te passar orientações e tudo. Mas você conseguir pesquisar as coisas e fazer acontecer, ir atrás de novidades, é muito legal, isso é muito bem avaliado. Mano. Então, ter uma pessoa como o Bruno no time hoje é muito bom, porque é um cara que consegue ir atrás de tudo, trazer novidades, e com muita organização ele faz um trabalho excepcional também, como você citou aí, profissionais excepcionais. Então é alguém que não tem uma bagagem de técnica incrível, mas é uma pessoa que vai se superando todos os dias, sabe? E consegue fazer o trabalho fundamental e ser parte fundamental do time também. E agora um terceiro, Léo, não sei de bate-pronto assim, mas eu ficaria muito pensando em pequenas características de várias pessoas, sabe? Eu tive líderes no passado que sabiam lidar muito bem com o serviço, de orientar muito bem o que precisa fazer. Tenho líderes hoje no presente que sabem lidar muito bem com as pessoas, de saber o limite delas, de saber em que momento ajudar, saber em que momento cobrar mais. Enfim, tem bastante pessoas que você vai pegando um pouquinho de cada um e juntando num jeito ideal de trabalhar e de liderar e de exercer sua profissão. Mas essas duas são as que eu lembro no momento principal, assim. Bem legal, e né, como eu trago do conceito, quando eu faço essa pergunta, eu gosto muito de fazer essa pergunta nas entrevistas de trabalho que eu faço, que ela traz um pouco sobre como a pessoa pensa, o que motiva a pessoa. Então você trouxe traços de liderança, você trouxe traços de lidar com as pessoas, você trouxe traços de iniciativa. Então são características que, em teoria, são importantes para você, e que se eu tiver que ter uma ação em conjunto com você, eu vou me esforçar ao máximo para demonstrar essas características e também conseguir a motivação no processo, né? E um outro ponto chave que é legal, assim, quando eu faço essa pergunta, eu não vou fazer ela para você, porque eu acredito que você já faça isso naturalmente com essas pessoas, mas ok, você falou dessas 3 pessoas excepcionais, mas quantas vezes você já falou isso para elas? É verdade, isso né? acaba trazendo, porque a gente gosta muito de receber o elogio, de receber o feedback, mas quantas vezes a gente está fornecendo feedback para essas pessoas que estão nos ajudando, né? Que estão nos motivando, estão nos engajando em processos, enfim, né? É um ponto interessante mesmo, né? A gente acaba se limitando muitas vezes aos feedbacks periódicos, né? Então, você acaba falando para as pessoas que tá indo muito bem, mas um feedback fora de hora positivo também é sempre bem-vindo. Né? Exatamente. Eu queria que você pudesse trazer para a gente aqui algumas dicas para o pessoal que está de casa nos assistindo, nos ouvindo, sobre crescimento profissional, né? O que você tem a contribuir com eles, por que caminho seguir, enfim, dicas que você possa fornecer. Então, uma coisa importante, que eu acho muito importante, na verdade, é aquilo que eu falei no começo, que é sobre entenda o seu trabalho, entenda tudo o que você está fazendo, e para que é aquilo, qual que é o objetivo final de quem está pedindo para você e do que você está entregando. Também tenha empatia por quem está te pedindo coisas, seja o seu cliente final, seja o seu superior, seja o seu par. Então, entenda que existe um motivo para aquilo. Quanto melhor você entender essa motivação, melhor você vai resolver esse trabalho e mais fácil você vai lidar com isso. Você vai ter que pensar em menos possibilidades e estar focado no que realmente precisa ser feito. E aí tem aquelas dicas de dia a dia, né, Léo? Que cara, não
gaste muita energia, sei lá, falando mal de outras pessoas. Então, se você tem um problema com alguém que num trabalho de grupo, converse com ela, educadamente. As coisas se resolvem muito mais fácil você conversando. Se você tem algum tipo de problema com o seu superior, com o seu encarregado, com o seu par, também converse. Às vezes, o problema na sua mente ele vai ficando grande, cada vez maior, e de repente ele não é tão grande assim. Uma conversa vocês conseguem resolver isso. O ponto é, tente não sofrer muito. Quanto menos você sofrer, significa que você está no caminho certo. E sofrer que eu digo de coisas que você não consegue mudar, né? O seu sofrimento da parte de trabalhar bem, de trabalhar certo, de produzir bem, aí é bom você fazer seu melhor. É até engraçado você falando, né? Tem empatia com quem está te passando algum trabalho. Eu passei por uma situação um tempinho atrás, no qual a pessoa ela veio me pedir um aumento, né? Eu não sei nem se está tão ligado assim com quanto que você estava querendo trazer, mas veio isso para minha cabeça. E ela começou com o texto clássico das pessoas que pedem aumento, né? Olha, eu trabalho aqui há tantos anos, eu não falto, eu me esforço todos os dias, faço boas entregas, tenho um bom relacionamento com os meus colegas aqui de trabalho e queria te pedir um aumento. Basicamente é esse o texto. E aí no trecho de empatia a gente para pensar se você fosse o dono da empresa, né? Então tá, você contrataria, se você fosse o dono da empresa, alguém para chegar atrasado? Não. Você contrataria alguém para fazer o trabalho errado? Não. Você contrataria alguém para ficar brigando com os colegas de trabalho? Não. Então, assim, o que você está fazendo de diferente? Né? O que você vai trazer a mais? Então, no caso da empatia, é você se colocar no lugar do dono, tá? Como que você vai surpreender o cara dentro da expectativa, aquilo que ele está esperando, né? Não, exatamente isso. E eu tô partindo do princípio que a gente tá falando com pessoas que estão querendo subir, que estão em crescimento, mas a empatia ela continua depois também. Então, você percebe que alguém não está exercendo o trabalho corretamente, então você tem que entender por que isso está acontecendo também, o que essa pessoa está pensando. Se de repente você proporcionou um ambiente ruim que essa pessoa não consiga exercer o melhor trabalho dela também. Então, essa empatia não para, é sempre, assim como você tem que ter por quem está te pedindo as coisas, você tem que ter por quem você está pedindo as coisas também. Tem que entender a dinâmica do todo, né? Eu acho que isso é importante e é uma característica que não pode parar depois que você conseguir subir na carreira. Muito bom, Henrique. Assim, acho que a gente fechou essa entrevista com chave de ouro. Acho que foi uma dica muito boa. Queria agradecer a tua presença aqui no Cresça e Apareça. E, pessoal, se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam. E é isso aí. Henrique, muito obrigado. Legal, Léo. Eu que agradeço pelo convite aí. Sucesso no podcast. Valeu. Você acompanhou Cresça e Apareça com Léo Carreira.